Boa noite, meus irmãos. Em nome de Jesus de Nazaré, quero estudar com os irmãos nesta noite o Salmo de número 90, conforme o Fabiano já adiantou. Estou fazendo uma série de pregações no Saltério, então não pretendo cobrir todo o Saltério, mas até o final da vida eu quero voltar e pregar os outros salmos também. Salmo 90, e a minha expectativa é que ele traga para o coração de vocês, para a vida, edificação, temor a Deus. Foi o que eu experimentei durante essa semana. Muito temor a Deus. Eu fiquei perplexo com aquilo que a palavra, aquilo que o Senhor fala de si mesmo. Porque o que nós vamos estudar hoje não foi algo assim que foi inventado pelo homem, né? Foi criado pelo homem, ou foi um homem muito esperto que descobriu essas coisas. Não foi isso. Sobre Deus e sobre si mesmo. Não, foi algo que Deus revelou. Então foi uma revelação de Deus. Então é a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. Deus não mente. Então você pode estar seguro, os irmãos podem estar seguros de que o que está aqui é a mais pura verdade. Feliz será aquele que crê nisso e viver por isso. E pautar a sua vida por essas verdades. Então hoje eu quero trazer, e a verdade vai falar tem tudo a ver sobre Deus e sobre a sua vida também. Deus vai falar sobre quem Ele é e vai falar sobre quem você é. E naturalmente você vai ter um caminho. Existe um caminho também, decisões que você deverá tomar na vida. Porque foi exatamente isso que aconteceu com o salmista. Então você vai ficar com a sua Bíblia aberta, Salmo 90, e ele vai ser projetado também, se puder projetar o Salmo, e nós vamos trabalhando aos poucos neste Salmo. Provavelmente é o Salmo mais antigo da Bíblia. Ele foi composto por Moisés. O livro de Salmos, o Saltério, ele é composto de 5 livros. É um livro, mas tem 5 livros. Ele ficou pronto já depois do exílio, é que esse livro, como nós temos aqui, o livro, 150 Salmos, ele foi concluído depois do exílio e ele era usado, então, no templo, na adoração no templo, naquele templo construído na época de Esdras. Aí nós temos. Então são 5 livros. E o Salmo 90 é o primeiro salmo do 4º livro, que vai até o Salmo de número 106. Tá certo? Então eles cantavam, era uma espécie de cantor cristão dos judeus. Moisés foi quem escreveu, ele viveu 120 anos. A Bíblia dele é bem fácil de ser esboçada. Ele viveu 40 anos como no Egito. Ele foi adotado pela filha de Faraó, então ele era um príncipe do Egito. Então, durante 40 anos, Moisés viveu no luxo. Todo luxo que você imaginar, não é? Como se estivesse lá, como se ele fosse filho ou neto, né, do presidente dos Estados Unidos. Então ele tinha as melhores escolas, tudo do bom e do melhor. Essa era a vida de Moisés. Mas ele sabia que corria nas suas veias sangue israelita, né? Sangue dos judeus. E uma vez ele viu uma pessoa, um egípcio, maltratando um dos seus irmãos judeus, um dos judeus, e ele então matou aquele egípcio, escondeu o corpo na areia, mas alguém viu, e ele percebeu que seria descoberto, e que certamente morreria por causa disso. Ele então fugiu para a terra de Midian. Em Midian, ele passou mais 40 anos da sua vida. Então, primeiros 40 anos, uma vida de muito luxo, muita riqueza. Embora ele sentisse uma paixão pelo seu povo, ele queria ajudar o seu povo. E aí, depois da morte do egípcio, ele fugiu, ficou 40 anos. Ali ele se casa, ele se torna pastor de ovelhas, que era para o Egito, né, uma profissão muito... era
era assim, muito humilhante. Os egípcios, foi uma dificuldade quando Jacó se mudou para o Egito. Ele era pastor de ovelhas, porque os egípcios abominavam isso. É um tipo de trabalho dos mais... É um trabalho abominado mesmo pelos egípcios. E ele passou a ser, agora, cuidar de ovelhas. 40 anos ali. Até que, num determinado dia, ele tem uma experiência com o Senhor, ele sozinho, e o Senhor o chama para exercer um importantíssimo papel na história. Não foi plano de Moisés, era libertar o seu povo do Egito. Moisés relutou, nós conhecemos, mas Deus o convenceu mesmo, e ele foi, e o Senhor foi com ele, e começa então uma história dele libertando o povo. Tem a história das 10 pragas, o povo sai, era um povo difícil, a Bíblia diz que era um povo de dura cerviz, então era um povo difícil, coração endurecido, não é? Um povo muito complicado, e eles não viam os sinais de Deus, as maravilhas de Deus, mas não obedeciam a Deus. Eles não obedeciam, um povo desobediente, murmurador. Quando você lê, se você pegar a sua Bíblia e começar a olhar só os títulos de Êxodo e Números, você vai ver a ira de Deus se acendendo e a murmuração do povo. Você vai ver sempre isso, reclamações. E aí, desobedeceram a Deus, que deveriam entrar na terra, possuir a terra, e por causa disso, eles tiveram que peregrinar pelo deserto para que aquela geração toda de rebeldes morresse e fosse sepultada no deserto. Alguns fiéis sobraram. E entraria na terra uma nova geração. E Moisés não entrou na terra por causa do seu pecado também, ele pecou. E ele não entrou. O Senhor permitiu que ele, lá em Deuteronômio, né? Final de Deuteronômio, ele olha a terra, mas ele não entra na terra. Eu creio que ele escreveu este salmo um pouco antes da sua morte. Pouquinho antes da sua morte, ele já no final da sua vida, agora já uma nova geração, o povo pronto para possuir a terra. Então, Moisés escreve este salmo também. Então, este salmo, eu tenho... A divisão é a seguinte, são 3 pontos importantes. Então, os 2 primeiros vão falar sobre a grandeza, sobre a transcendência de Deus. E o último ponto vai falar da graça de Deus, eu quero falar da graça. Os 2 primeiros vão falar sobre a graça, que Deus é diferente da gente. É isso que Moisés vai dizer, que Deus, ele é bem diferente da gente. Tá certo? Então, ele vai, primeiro, nós vamos ter... nesses 2 primeiros pontos que eu vou destacar aqui, nós vamos ter um contraste. Vocês vão ver que isso está claro na Bíblia de vocês. Quase não precisa de ninguém estar pregando aqui para eu pregar, porque você vai olhar e você vai identificar muito bem do que eu vou dizer, entendeu? Eu vou só dando umas dicas e amanhã você vai estar pregando esse salmo melhor do que eu. Vai estar ensinando na sua casa, chamando os filhos, é o que eu espero. E não só isso, eu espero que esse salmo... as verdades desse salmo entrem no seu coração e de lá essas verdades não saiam nunca. Tá bem? Vamos orar então antes? Senhor, nós estamos diante da pessoa que a palavra descreve, a pessoa do Senhor, diferente da gente. É o Deus grandioso, Criador de de céus e da terra, e é o Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. O Senhor governa, o Senhor é santo, por isso que o Senhor não tolera o pecado. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos aceita nos méritos de Jesus. O Senhor nos perdoa em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor não desiste de nos amar, apesar de nós. Peço neste momento, ó Deus, que graciosamente, apesar de mim, que o Senhor fale ao povo do Senhor, por Tua palavra, que o Senhor edifique o povo, que o Senhor transforme as vidas dos meus irmãos, que eles cresçam na fé. E eu quero pedir também que o Senhor me controle, para que eu não fale nada além daquilo que eu preciso dizer. Que eu não use esse tempo, ó Deus, para nada. Eu peço a ajuda do Senhor.
abra minha mente, ó Deus, esclareça-me a tua verdade. Eu oro assim, no nome de Jesus, suplicando a Deus também misericórdia, porque eu sou igual aos meus irmãos. Eu preciso da graça do Senhor também. No nome de Cristo. Amém. Então, tá bem. Então, um resumo do Salmo 90, podemos resumir assim: a vida é breve e deve ser vivida com sabedoria, com a sabedoria que procede de Deus. A vida é breve e ela precisa ser vivida com a sabedoria que procede de Deus. Então, o primeiro ponto é que o homem é fraco diante de um Deus forte. Enquanto Deus é eterno, a vida do homem é passageira. Então, isso, até o versículo 6, nós temos essas verdades. Porque Moisés, ele escreve assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. O Senhor é a nossa, essa palavra refúgio pode ser habitação, o nosso abrigo seguro. Nós temos nos refugiado no Senhor esse tempo todo. Então, o Senhor tem sido a nossa morada, a nossa casa. Então, Moisés, ele está no deserto, ele está lá no deserto. Ele é nômade, ele vive de tenda em tenda, e tem os perigos do deserto, tem as dificuldades do deserto, as carências do deserto. Mas Moisés diz: não tem faltado nada para a gente, porque o Senhor é a nossa casa. Embora não tenhamos uma casa fixa, o Senhor é a nossa casa. E ele diz: mas foi sempre assim, de geração a geração, os meus pais, os meus avós. Aí ele vai lembrar de Jacó, Abraão, Isaque. O Senhor tem sido a casa, o Senhor tem sido a morada para todos, o Senhor tem nos abrigado. Geração vem, geração vai, o Senhor continua o mesmo, a nossa casa. Então Moisés olhava, né, na sua época, mais de 3.000 anos atrás, ele testemunhava isso, e ele pensava nas pessoas do passado. Com certeza nós podemos fazer a mesma coisa. O Senhor é a nossa casa, o Senhor é o nosso abrigo. Tanto tempo se passou, a história da igreja, a história bíblica, não é? E o Senhor continua o mesmo. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa habitação, nós habitamos, Ele está conosco, Ele nos protege. Ele ainda diz: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então, Deus desde quando Deus é? Desde quando desde quando Deus está, Deus é quem Ele é, Deus de sempre, desde sempre. Antes de nascerem os montes, de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Deus é eterno. Um dos mais incríveis atributos de Deus e um dos muitos que o distingue de toda a criação é a sua eterna existência. Ele não teve início, nem terá fim. Nunca houve um tempo em que Ele não tenha existido e nunca haverá outro em que sua existência cessará. Ele é antes de todas as coisas e permanecerá depois de todas as coisas terem passado. A eternidade de Deus não significa simplesmente que Ele tem e irá existir por um número infinito de anos, mas também que Ele é atemporal e perene, sempre existindo e nunca mudando. Nenhuma pessoa ou coisa criada compartilha esse atributo com Ele. Nós somos apenas um momento, mas Ele é para sempre. Nós fomos causados por Ele, mas Ele não foi causado por ninguém. Nós dependemos dEle para a nossa própria existência, mas Ele não depende de nada. Nossa existência terrena passa como a areia na ampulheta, mas Ele sempre permanece. Ele era Deus, é Deus e será Deus para sempre.
Deus é eterno. Ele é diferente da gente. Também ele é autoexistente. Nós dependemos, né? Hoje nós almoçamos, eu penso que todos nós almoçamos, e por isso estamos em pé aqui, e se pararmos de comer, se a última refeição foi a refeição da tarde, nós vamos morrer. Nós precisamos de água. Nós somos carentes, mas Deus não depende de nada, nem de ninguém. Um grande erro é a gente pensar que Deus nos criou porque Ele tinha necessidade da gente. É um grande erro, não é verdade? Nunca a Bíblia não fala de um Deus necessitado. Deus, Ele é autoexistente. Deus é muito diferente de nós. Existe uma distância de grandeza. Ele é eterno. E algo que Moisés escreve, ele vai citar no versículo 2 os montes, antes de criar os montes. Porque se tem uma coisa que a gente olha e que permanece o mesmo, são os montes. Então, eu vou ao Rio de Janeiro, quando a gente vai ao Rio, né? E é muito bonito o Rio de Janeiro, e a gente vê aqueles morros do Rio, né? Famosos, né? Pão de Açúcar. Então, certamente, aquela Pão de Açúcar, o Corcovado, quando chegaram, os índios chegaram ao Rio de Janeiro, quando eles habitaram o Rio, a visão deles é a mesma que temos hoje, dos montes, é a mesma coisa. Então, veja aqui em Macaé, eu fiquei pensando lá na Bicuda, irmão Antônio Luiz, então tem aquelas pedras lá do Bicuda grande, Bicuda pequena, o pai do Senhor, o avô, todos os seus quem viveu ali, os primeiros da família Costa que ali chegaram, eles tiveram a mesma visão que o senhor tem hoje. Mesma coisa. Os montes estão lá, aquela pedra, Bicuda grande, a gente olha, fica impressionado, é a mesma coisa. Então não muda. Então Moisés escreve que, para a gente ter uma ideia, é que Deus, ele permanece o mesmo tempo, e ele coloca assim, usa analogia, uma montanha. De eternidade a eternidade, tu és Deus. É uma das declarações mais lindas da Bíblia. Deus é um ser grandioso, poderoso, glorioso, que está além, muito além da nossa compreensão. Então, Deus, ele sempre estará lá. Deus é antes de nós e infinitamente maior do que nós. Deus é maior do que tudo. Como Fabiano leu, lá em Isaías 40, ele vai falar que as nações, Fabiano, são como a gota que sobra de um balde. Todas as nações, diante de Deus, para eles são como o pó que resta na balança. Então, não são nada. O que é um pó numa balança? Está falando de todas as nações. Então, de fato, Deus, ele é impressionante. Deus é impressionante. Ele criou todas as coisas maravilhosas. À noite, quando acendemos a luz de um quarto, temos a impressão de que essa luz chega instantaneamente em todos os pontos do quarto e à nossa vista. Isso porque a velocidade da luz é muito grande, 300 mil quilômetros por segundo, é a velocidade da luz. A luz gasta frações de décimo de milionésimo de segundo para sair da lâmpada, refletir na parede e chegar às nossas vistas. A sua velocidade é tão grande que para percorrer os 150 milhões de quilômetros que separa a Terra do Sol, a luz gasta apenas 8 minutos. 4,2 anos para percorrer os quase 40 trilhões de quilômetros que nos separa de Próxima a Centauro, a estrela mais próxima do Sol. Está a 40 trilhões de quilômetros. E 100 mil anos para atravessar a nossa galáxia de ponta a ponta, que a luz percorreria. 100 mil anos. Nós estamos falando da nossa galáxia, uma galáxia. Aí eu fui pesquisar, coloquei a pergunta, quantas galáxias existem? Nós temos a nossa, estou falando da nossa. São 100
bilhões de galáxias, os cientistas calculam. Eles não conhecem nem a nossa. Eles não têm nenhum equipamento para sondar tudo isso. 100 bilhões de galáxias. São 100 bilhões de estrelas. Existem 10 sextilhões de estrelas. Ou seja, 10 seguidos de 21 zeros. Essa estimativa só leva em conta o que os astrônomos chamam de universo visível, ou seja, aquele cuja luz chega até nós. Pasmem, Deus é maior do que o universo. Deus é infinitamente maior do que o universo. Versículo 3 fala: fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. Moisés escrevendo, lembrando lá de Gênesis, por causa do pecado, agora os homens deveriam morrer, voltar ao pó. Como Adão foi formado do pó da terra, e agora ele morre e ele volta ao pó. Então nós somos pó. Diante de Deus, nós somos pó. O meu sogro, conversando com o meu sogro ontem sobre o Salmo 90, ele falou que fez a exumação da sogra, né? Da Florzinha, tão querida nossa, uma avó maravilhosa, de oração, uma pessoa maravilhosa. Aí ele falou que fez a exumação e ficou segurando, tinha no caixão, né? Pó, ossos, e ele ficou segurando o crânio da Florzinha, assim. Faleceu algum tempo atrás. Maravilhosa a Flor. A avó da Fernanda. Ele falou assim que ficou segurando o crânio dela. É a gente. Daqui a 5 anos, uma parte importante aqui da igreja não estará mais aqui. Nós vamos morrer. Daqui a 10, um outro grupo. Daqui a 50, um grupo maior. Daqui a 100 anos, nenhum de nós estará aqui. O mais certo é que nenhum de nós. Sabe por quê? A vida passa. Nós somos diferentes de Deus. De geração em geração, Ele é Deus, mas nós, a Bíblia diz que nós somos pó. Então, seu Milne, amanhã, quando o senhor estiver mexendo no seu jardim lá, quando o senhor estiver mexendo no jardim, amanhã, tem uma tarefa para o senhor, já uma aplicação para o senhor. O senhor vai lembrar que o senhor veio e que o senhor vai para lá. Tá bem? Você que gosta de mexer com planta, vai mexer amanhã, você vai mexer no seu jardim, você vai mexer lá no apartamento. Você vai lembrar o seguinte, que você é pó. Você é isso aí. Funcional com batista, não sei se tem amanhã, deve ter, não sei se está de férias, mas se você for vai olhar, você vai lembrar. Vai ficar grudado a areia, fala assim, eu sou isso aqui. Eu não sei por que tanta arrogância da gente. Entendeu? A gente se acha mais inteligente, os melhores, não queremos nos misturar com algumas pessoas. A Bíblia fala que nós somos pó. Diante de Deus nós somos pó. Se juntar todas as nações, em Joel, é como o pó da balança. Se juntar todas, que você nem vê. Se você pegar um prato de balança, ele estiver empoeirado, alguém perguntar, o que tem aí? Não tem nada. Você não tira pó para depois pesar alguma coisa, né? Você não limpa assim, para pesar uma banana ali, alguma coisa. Você não vai limpar. Ali não tem nada. O que tem? Não tem nada. A Bíblia diz que essa é a nossa comparação com Deus. Então, lá no versículo 4 diz, de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite para Deus. 1000 anos. Eu estou vivendo muito tempo. Está vivendo 100 anos. Meu avô está com 100 anos. Está com 99, está vivendo muito. Tinha o Neneco lá, né, Fernando? Mais de 90 anos lá na roça, né? Mas está vivendo muito, né? A Bíblia diz que para Deus, 1000 anos são como o dia de ontem. Há quantos anos Cabral chegou no Brasil? E a gente fala, gente, é tanto tempo. Para Deus, não tem nenhum dia. Para Deus, Deus é diferente. Versículo 5 diz, como a correnteza
como uma inundação que arrasta, e Moisés estava acostumado com isso lá no deserto do Negueve. De repente, descongelava aquelas geleiras e aquelas águas passavam e carregando tudo e até pessoas também. Ele está dizendo que assim é a vida da gente. Como a correnteza, tu arrasta os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Versículo 6, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Moisés está falando dos dois tipos de morte que existem. Algumas mortes, ou dois, que nos espera. Algumas são repentinas. Não dá tempo nem para despedir dos amigos, não dá tempo. Algumas são repentinas. De repente, acontece. Adoeceu, morreu. Entendeu? Um ataque fulminante, um problema cardíaco fulminante, um derrame cerebral também. Não dá para nada. Descobriu o câncer, ele já está tão adiantado, ficou 10, 15 dias. É como uma correnteza. É isso que Moisés está dizendo. E a outras pessoas, ele está dizendo que outros é como a grama, que ela nasce, cresce, ela germina e depois ela murcha e seca, conforme Isaías 40. Então a gente mas o fato é que todos morremos. Ou repentinamente, ou vamos acompanhar os ciclos da vida. Então, para o homem, o tempo é um carrasco. Para Deus, não. Eu cheguei aqui com 20 e poucos anos, né? Eu me lembro que pregando alguma coisa nesse sentido, eu andando muito depressa ali, no centro de Macaé, aí tinha um senhor assim na minha frente, eu passei correndo, quando eu passei, balançou assim. Aí o tempo passou, né? Agora sou eu. Chegou a minha vez. Passou rápido, né? Cheguei com 27 anos, mas agora, jogando futebol, o tempo passou rápido. Hoje, um indivíduo já olhou para mim assim, de cima para baixo, um indivíduo mais alto da igreja, não vou dedurar não, já olhou para mim assim e falou, pastor, cabelo branco, né? Todo cheio de cabelo branco, né? Teve uma visão aérea, né? E falou assim, olha, tudo branquinho, né? É assim, daqui a pouco sou eu, devagarinho, passa André, se for André, pedir que não seja André, porque se passar me derruba. É assim, gente. Não há lugar para ninguém se sentir melhor do que o outro, se achar mais importante. Se achar mais importante porque tem mais dinheiro, porque tem mais cultura, porque é famoso. Diante de Deus, queridos, todos nós somos iguais. O resultado de alguém descobrir quem ele é uma atitude de humildade diante da vida. Se você conhece uma pessoa arrogante, ela é arrogante porque ela não sabe quem ela é. Nem conhece a Deus. Se conhecer a Deus e quem ela é, ela não seria arrogante. Segunda parte desse salmo, que eu quero chamar a atenção de vocês, tem um outro contraste. O primeiro contraste é o Deus eterno com o homem frágil. A grandeza de Deus com a fragilidade humana. O homem é muito pequeno. Mas existe um outro contraste aí, eu quero chamar a atenção de vocês. É da santidade de Deus para o pecador, para nós como pecadores. Depois de conhecer o Deus eterno, glorioso, transcendente, o próximo passo é conhecer o caráter perfeito de Deus e a nossa dívida impagável para com Ele. Então, a partir do versículo 7, o foco da pessoa de Deus muda para outro aspecto do seu ser. É o Deus primeiro grande, é o Criador, é o Deus eterno, autoexistente, mas agora vai mudar. Olha o versículo 7. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Moisés está falando. Ele está lembrando do deserto lá, Sheila. Quantos morreram? O pastor Acre pregou sobre isso. Tinha enterro todo dia, né? Tinha velório todo dia. Aquelas pessoas morrendo. E, às vezes, a ira de Deus, ele por causa do pecado, Deus ficava irado, furioso, e morria muita gente, de uma vez só. A ira de Deus. O pastor Acre pregou sobre isso hoje também. Então, Deus irado. Por que Deus está irado?
O que a Bíblia fala da ira de Deus? O Velho e o Novo Testamento fala de um Deus irado. Versículo 8 diz: conheces as nossas iniquidades. Está falando dos nossos pecados. Nossos pecados provocam a ira de Deus. Deus é santo. Ele não pode conviver com os nossos pecados, porque Ele é santo. O seu caráter é santo. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Nem os pecados secretos que você guardou no seu coração, que ninguém sabe. Inveja. Você está lá no coração, você não contou para ninguém, não contou nem para a esposa, não contou para o marido, não contou para os filhos. Você nem falou para Deus. Deus sabe, Deus viu. Soberba, ódio. Você odeia aquela pessoa, você tem ódio no seu coração, você está sorrindo para ela, mas você tem ódio. Deus sabe. Ganância. Uma ganância velada está no seu coração, você esconde. Um adultério mental. Você não praticou, mas você pensou. Deus sabe. A Bíblia diz que Deus conhece as nossas iniquidades, não escapa os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Ele está falando, vão-se como um murmúrio. Rapidamente, vai embora. E a gente começa o culto aqui na igreja, começa com um murmúrio aqui, né? Um falando com o outro, conversando, tal, aquela coisa toda. Aí daqui a pouco Fabianinho chega, fala alguma coisa, lê um texto ou canta, acabou. É isso aí. Mas assim, de 10 para as 7 às 7 horas, acabou o murmúrio. Assim é a vida. Passa rápido, gente. Passa muito rápido. Passam debaixo do teu furor por causa do nosso pecado. Nós pecamos contra Deus. O pecado irrita a Deus, traz Deus santo. Então Moisés está falando, todos os nossos dias vão passando debaixo do teu furor. Essa ira de Deus é uma ira santa. É uma ira diferente da nossa. Lá no versículo 10 diz, os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Então Deus colocou um limite de idade. Alguns chegam, eles vão chegar, mas existe um limite. Deus colocou um limite. Então tem alguns que vão viver mais algum tempo. Mas olha só, o fato é que eles estão no limite. Então isso está dizendo para a gente, eu vou falar assim, a coisa mais que eu vejo assim, você quer ver uma coisa que mais me escandaliza? Eu pedi a Deus para orar para eu não falar demais. O que mais me escandaliza na vida, assim, que me deixa mais assim, perplexo, e pastor Acre pode falar sobre isso também, eu acho que deixa também, é um velho tolo. Um velho ou uma velha tola. É a coisa mais escandalosa que tem. Quando a gente tem um jovem, ou um junior, ou um adolescente que tem mais maturidade do que um idoso. Isso pode acontecer. Isso acontece. Pode acontecer não, isso acontece muito. Isso é uma vergonha histórica. Porque o indivíduo está chegando próximo da morte. Ele vai se encontrar com Deus. E ele é tolo. Da sua boca só sai tolices. Você não aproveita o que se diz. É tolo. Não tem sabedoria, não buscou sabedoria, não quer sabedoria, rejeita a sabedoria. Isso é de escandalizar, porque está chegando o dia dele estar com o justo juiz, está perdendo a vida, está perdendo o tempo. Mas a coisa mais linda que tem também, são aqueles cabelos brancos, ou quando não se tem cabelo, né? Que alguém pode dizer, não, pastor, mas... E a gente vê sabedoria. Você vai, um bom conselho, cheio de Deus, da palavra de Deus, cheio de paixão por Deus, de amor pelo pecador, é um pecador, mas ele é apaixonado por Deus, pela sua palavra, ele quer acertar o caminho, ele luta diariamente para fazer o que é certo, o que agrada a Deus. Eu quero agradar a Deus na minha vida. Ele ouviu e ele fala, eu quero obedecer. Então é a coisa mais linda que existe. Uma pessoa que chega já, Deus deu uma vida longa, deu longevidade, cabelinhos brancos, né?
E aí você vê um homem sábio. Você vê uma mulher sábia. Isso é lindo. Quem conhece o poder da tua ira, versículo 11, pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Feliz é o crente que pela graça vive insatisfeito consigo mesmo. Você está insatisfeito com você mesmo? Insatisfeito com a sua vida cristã? Olha só, esse é o caminho. Mas pobre é aquele que diz, não, eu já sei de tudo. Eu não preciso. Eu não preciso eu não sei nem o que eu estou fazendo na igreja. Eu nem sei por que eu venho aqui. Porque eu já sei tudo, eu já conheço tudo, eu já ouvi de novo. Não é a primeira vez que ele prega isso. Eu não preciso. Feliz é a pessoa que está insatisfeita consigo mesmo. Eu estou insatisfeito. Eu estou tão longe do padrão de Deus, do que Deus quer, que eu não estou satisfeito comigo mesmo. Uma coisa é a compreensão dessas coisas, outra coisa é a nossa contrição diante de Deus. Uma coisa é saber que Deus é o Deus eterno, autoexistente, que Deus, Ele é santo. A outra coisa é viver diante desse Deus santo. Você tem uma vida, viver diante dEle, uma vida de reverência diante dEle, viver uma vida diferente. Saber é fácil, entendeu? Decorar tudo isso, você vai decorar. Isso é fácil. Agora, viver a sua vida dizendo assim, Deus está aqui. Ele está vendo. Eu não vou fazer isso. Eu não vou acessar isso. Eu não vou acessar. Eu não quero. Eu não vou encher a minha mente. A vida é tão curta que eu não vou encher minha mente com isso. Vai passar rápido. Olha só, está passando rápido a vida. Eu não tenho tempo para perder. Então, porque exatamente, é o que eu vou dizer, uma pessoa que descobre a grandeza de Deus, a santidade de Deus, e a fragilidade humana, e a maldade do coração humano, faz com que essa pessoa, ela tenha novos anseios pela vida. Olha o versículo 12, o que ele vai dizer? Vamos juntos, olha só. Aí nós chegamos num ponto importantíssimo da oração de Moisés, importantíssimo deste salmo. Esse é o ponto alto, pastor Acre, talvez, da cadeia de montanhas do salmo, esse versículo. Então a pessoa diz o seguinte, eu estou diante do Deus eterno, grandioso, criador de todas as coisas, eu sou pó. A minha vida é breve, é muito breve. Eu posso morrer no abrir e piscar de olhos. Daqui para ali eu posso morrer. Por causa disso tudo, ele faz um pedido a Deus. Vamos juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Já que a nossa vida é tão breve aqui na terra, precisamos de sabedoria para viver intensamente os nossos dias. Então ele está pedindo sabedoria para investir a vida. O Jim Elliot, pastor Ackley, aquele conhecido nosso, ele diz, aliás, o David Brainerd diz o seguinte, não teria vivido a minha vida diferentemente do que vivi por nada neste mundo. Morreu com menos de 30 anos, crente, dedicado a Deus. Olha só, não teria vivido a minha vida diferente do que vivi por nada neste mundo. O Jim Elliot, que foi morto em 1956, aqui no Equador, ele diz, não é tolo quem deixa o que se pode reter, o que não se pode reter, para alcançar o que não se pode perder. Não é tolo quem deixa o que não se pode reter, abandonar. Eu não vou morrer com isso, entendeu? Luxo, dinheiro, poder, experiências. Olha só, experiências com qualquer coisa. Isso eu não posso, eu não vou levar isso para a eternidade. Então deixa isso passar. Eu vou me apegar com aquilo que eu não vou perder jamais. A ideia é essa. Deus é aquele que nos ajuda a viver com sabedoria. Sabedoria não é conhecimento, não é ter cultura. Sabedoria é tomar atitude segundo a vontade de Deus. Então, sabedoria é o seguinte, o que é sabedoria? É você fazer o que Deus quer que você faça. Você vai ganhar tempo com isso. Vai tomar decisão na vida.
Lidar com a esposa com sabedoria. Lidar com os filhos, pedir perdão ao filho, tem a ver com sabedoria. Investir tempo na família é viver com sabedoria. Não é verdade? Você tem uma proposta para viver fora, né? Uma proposta, ganhar muito dinheiro mesmo, para resolver seu problema e tal, e você diz, a empresa vai dizer, olha, você vai trabalhar para mim, você vai esquecer família, vai esquecer igreja, vai esquecer tudo. Ele fala, o sábio vai dizer o seguinte, não, isso não, eu tenho um caminho melhor. Deus e minha família é minha prioridade. Uma decisão sábia. Ensina-nos a contar os dias, a viver os dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Viver com sabedoria, o tempo é breve, o tempo é curto, então eu vou viver com sabedoria. Eu vou viver investindo na eternidade, porque é lá que eu vou viver. Eu vou viver lá. E uma aplicação muito interessante é o seguinte, é porque nós nos preparamos para o casamento, nós nos preparamos para o nascimento de um filho, nós nos preparamos para a nossa família crescer, vamos nos preparando para a aposentadoria, e para os dias difíceis, enfim, vamos nos preparando para cuidar dos sogros, a gente se prepara para tudo. Que tal vocês crentes, se preparar para a sua eternidade? Porque é lá que você vai viver, é lá que você vai viver. Que tal você preparar para a sua eternidade? Se preparar para isso. Viver uma vida mais sábia, mais próxima de Deus. Quando você chegar diante dele, você já está em casa. Você já viveu tanto com ele, que você está em casa. Você não vai estar, entendeu? Não está um peixe fora d'água. Você é amigo de Deus, você encontrou seu grande amigo. Você não tem medo da morte, não tem medo de nada. Porque é o seu grande amigo. Que tal investir na eternidade? Versículo 13, volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Então o salmista, ele diz que ele quer Deus. Nós vivemos numa época que as pessoas querem as bênçãos de Deus, eles querem bênçãos, nós queremos as bênçãos, mas as bênçãos nós precisamos querer Deus. Ele diz, volta-te, Senhor, eu quero o Senhor, eu quero a tua presença. Queridos, aprenda uma coisa que eu li, falei muito para João nessa viagem que nós fizemos, né? As bênçãos de Deus, queridos, é como os retratos. É um retrato. É um retrato. Deus é realidade. As bênçãos de Deus é um retrato. Entendeu? Voltei de viagem, com saudade de Fernanda, saudade das crianças. Aí tem retrato deles no meu celular. Entendeu? Já pensou? Cheguei em casa, a criançada correu tudo para cima de mim, aí eu ficar com o celular assim. Ah, que lindo, né? Fernanda, moça linda, né? Deu uma sorte, né? Casando, né? Deu uma sorte, casou bem, olhando para o retrato, beijando a fotografia dela, entendeu? Não, ela é a realidade. Meus filhos é a realidade, vou abraçá-los. Então, as bênçãos de Deus, queridos, são os retratos. O Deus é a realidade. O nosso amor, a nossa paixão tem que ser por Deus. Por isso que Davi diz lá no Salmo 16, versículos 1 e 2, protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio, ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. E Asaf, no Salmo 73, 25, diz, a quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. Mais do que as bênçãos materiais, ele quer Deus. É a maior bênção para a nossa vida, para a vida do ser humano, é o próprio Deus. Não é o emprego, não é a casa, não é a esposa, não são os filhos, não é aquilo que nós pedimos. A maior bênção é o próprio Deus, Ele é a realidade. As bênçãos são retratos. Versículo 14, satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. O teu amor leal é melhor que a vida. Dá-me alegria saciadora, dá-me uma alegria que mate a sede da minha alma, dá-me uma alegria a qual nada precisa ser acrescentada, dá-me alegria pela manhã, que eu esteja satisfeito com o seu amor. Recebe, né, Fernando? É isso?
É a palavra hebraica que está aqui. A tua bondade, a tua fidelidade, não é isso? Fidelidade. Isso me satisfaz. Versículo 15. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos que tanto sofremos. Versículo 15. O que Moisés está dizendo aqui? Estamos chegando ao final. É o seguinte, aquela geração passou. Eles estavam sob o juízo. A mão de Deus estava contra eles. Pesou sobre Israel. Poupou os fiéis. E aquela geração toda morreu. Eles sofreram muito. E agora Moisés, para a próxima geração, é uma nova geração agora que ia entrar na terra, ia possuir a terra, ele diz, dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos que tanto sofremos. Senhor, agora dá-nos alegria. Sofremos tanto. Essa nova geração, ele está pedindo pela nova geração. Dê alegria ao teu povo. E aí o versículo 16 e 17. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles, o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus, Deus soberano. Consolida, é uma palavra hebraica que significa erguer, levantar, que aquilo que fizemos se firme, consolida a obra de nossas mãos, consolida a obra das nossas mãos. Ele termina falando sobre isso. Ele está dizendo assim, Moisés está dizendo assim, Senhor, o Senhor é tão grande, o Senhor é tão santo. Nós somos pó, nós somos pecadores, nós somos tão pequenos, nós ofendemos tanto o Senhor, mas, ó Deus, pela graça do Senhor, alguma coisa nós fizemos. Nós fizemos pouco, o pouquinho que nós fizemos, ó Deus, consolida a obra das nossas mãos. Senhor, firme que o trabalho das nossas mãos, ó Deus, o pouco que fizemos pela Tua graça, na realidade nós só fizemos o que o Senhor fez através de nós. Senhor, que esse trabalho, que ele continue, foi a oração de Moisés, o pouco que eu fiz, como pecador, agora eu não posso nem entrar na terra por causa do meu pecado, mas Senhor, alguma coisa foi feita, consolida o trabalho das nossas mãos. E a gente vê no Novo Testamento, o nome de Moisés, falando, a Bíblia toda, o nome de Moisés, né? O trabalho que ele fez, o Senhor consolidou. Que coisa linda, né? Que coisa linda, queridos, é que o pouco que você fez, você é crente, pecador, e é que você, pela graça de Deus, quando você morrer, a sua fé e o seu trabalho vai estar reproduzido na vida de alguém. Então, nós lembramos do caso Oswaldo. Quantas vai marcar a sua vida, a vida dos seus filhos. Seus netos não vão nem conhecer o COP, né? Mas vão, assim, pessoalmente, mas quanto? E o que esse homem marcou a vida da igreja brasileira? Aí eu lembrei, Vitor, do seu pai, né? Eu estou aqui trabalhando naquilo onde o pastor Luciano foi, entendeu? O trabalho dele, Deus, está aqui, são vocês. Quantas pessoas foram batizadas por ele, quantas pessoas aprenderam com ele, falaram, é o trabalho dele. Aí eu vi, ele quer dizer, o trabalho dele até hoje. Que coisa maravilhosa, né? Nós cantamos hinos antigos, Amazing Grace, John Newton. Quanto tempo que o John Newton escreveu o hino, né? E a gente canta. Quantas pessoas têm se convertido através do hino do John Newton, já morto. Consolida, Senhor, o trabalho das nossas mãos. Nós somos frágeis, o Senhor é grande. Nós somos frágeis, pecadores, mas o Senhor é gracioso. O Senhor é muito gracioso. Consolida o trabalho das nossas mãos. Ah, querido, leia esse salmo para sua família. Explique esse salmo, não está difícil. Agora você vai pregar melhor do que eu e você vai ensinar melhor do que eu esse salmo. Você já sabe. Pega o seu neto, leia o salmo, explica para ele, fala de Deus e fala dele também. Olha aqui, ó, esse salmo aqui, Deus está falando dele mesmo, quer que você conheça mais a Deus, e está falando de você. Leia a Bíblia para ele.
É uma tarefa que você vai ter. Uma outra tarefa é é um chamado para a gente viver de maneira mais sábia. Ok? Mudar o rumo da vida, né? Ao invés de você ficar contemplando, como o pastor Ackley falou hoje, contemplando e investindo tempo, né? Com tantas coisas que afastam você de Deus, não edificam você, não fazem você desejar a Deus, não fazem você ver a sua situação difícil diante de Deus. Que tal você mudar a vida, né? Decidir viver-se com sabedoria. Porque a vida humana é imprevisível. Que tal viver-se com mais sabedoria? Aproveitar melhor o tempo. Vamos aproveitar melhor o tempo. Não é? Porque a vida, ela é imprevisível. É um grande desafio para a gente. E vamos investir na eternidade. E vamos pensar na eternidade. Porque é lá que nós vamos viver. E que o Senhor nos ajude. Amém. Quero convidar vocês para se colocarem de pé, por favor. Eu já estou. Senhor. Queridos, diante de quem nós estamos? O que você aprendeu hoje, diante de quem você está agora e diante da pessoa maravilhosa que você não vai escapar essa semana, em nenhum momento. Você não tem como se esconder dele. É dessa pessoa maravilhosa de Deus. Vamos levar a vida diante do Senhor Jesus com alegria, porque é muito bom viver com alegria. Esse salmo fala de alegria. Pede para que o Senhor dê alegria. É legítimo a gente ter alegria focada em Deus. Mas vamos viver a vida também fugindo daquilo que desagrada a Deus, daquilo que é pecado, daquilo que o ofende. A gente não consegue, é difícil, mas vale a pena lutar contra o pecado. Vamos orar.